Você está assistindo o programa Mulher Mais. Apoio Cultural Supermercado Avenida. É da gente, é de casa. Super Sucesso. Agentes autorizados Mazinha e Neures. Casa dos Fogões e Refrigeração. Instalação e manutenção de ar-condicionado. Floricultura Primavera. Paisagismo e jardinagem em geral. E aqui estamos com mais uma edição do programa Mulher Mais, trazendo novidades, virada de ano aí, estamos trazendo novidades para você. Muito se fala sobre a PEC das domésticas, o ano passado a mídia várias vezes noticiou, né? Hoje nós vamos esclarecer um pouquinho mais para você se mudou ou não mudou. As igrejas, como que vai funcionar a partir de agora? As declarações das igrejas que estão aí, têm as suas doações, têm os seus dízimos. Querendo ou não, a igreja também é uma empresa. E como ficará a situação desta empresa chamada instituição religiosa? Para nós falarmos sobre isso, eu vou conversar a partir de agora com Kelly Oliveira. Ela é contadora e ela quem vai nos ensinar todas as mudanças que ocorreram aí. Boa noite, Kelly. Boa Seja noite, bem-vinda aqui ao nosso programa, viu? Obrigada, agradeço pelo convite mais uma vez. Nos colocamos à disposição de vocês para tirar, né, as dúvidas que o pessoal costuma ter aí. E são muitas, né, Kelly? Bastante, bastante, né? Por mais que se explique, por mais que se converse, dúvida sempre existe, né? Sim. No caso das domésticas, houve alguma alteração ou como que ficou a situação agora para 2015, Kelly? Bom, Irani, o que ocorre? Na verdade, essa PEC, né, chamada PEC das domésticas, que é a PEC número 66, que é um pedido, né, de emenda constitucional, ela viabilizou alguns detalhes, sim. A questão da hora extra, o descanso semanal remunerado, essas coisas, a questão dos trabalhos por dia, o vínculo pela carteira, o horário de trabalho, isso aí foi regularizado e regulamentado. Porém, o fundo de garantia... Quando você fala regularizado e regulamentado, é o quê? É porque a lei regulamenta e os empregadores regularizam, né? Porque muitas pessoas ainda estavam aí fazendo esse trabalho de doméstica. Então, pode te garantir que tem muita gente ainda que não foi regularizada. Uma das justificativas que a gente tem de que aconteceu essa regularização é que muitas pessoas demitiram as suas domésticas devido para não regularizar. Para não regularizar, porque às vezes por falta de entendimento, porque as pessoas achavam que ia ser um custo muito alto, né? E que isso ia demandar uma questão até mesmo jurídica nessa situação. Então, muitos decidiram realmente dispensar para que não tivesse, vamos chamar assim, essa dor de cabeça no futuro. Então, por isso que a gente fala regularizar e regulamentar. Agora, quando você fala que muitas pessoas optaram por demitir para não regularizar essa situação, o que acrescenta do valor que eu pago? Qual é o valor que eu tenho que colocar na carteira da minha funcionária doméstica e quais os acréscimos que sofrem em cima disso? Ok. A lei prevê que ninguém pode ganhar menos que o salário mínimo, né? O nome já diz, é o mínimo. Mínimo, né? É o garantido pela Constituição Federal. Mas o que ocorre? Ocorre que se a pessoa não trabalha 8 horas por dia, ela não tem direito a 724, senão seria injusto com quem trabalha 8 horas por dia, né? Mas quando a pessoa trabalha 8 horas por dia, ela vai ter esse direito adquirido de R$ 724, o desconto de 8% que desconta na folha de pagamento dela sobre os 724, recolhido na guia de previdência social, que é a GPS, e o empregador paga 12% sobre aqueles 724. Então, nós temos um montante de 20%, que é recolhido em cima dessa guia. Sendo que 8% é o funcionário que paga. Isso. Ou seja, então desse salário mínimo que está vigente hoje, será acrescido para o empregador mais 12%. Exatamente. Isso. E FGTS? Então, o que ocorre? Esse é um grande problema. Porque a pergunta que não quer calar. Que não quer calar é essa, né? Não houve ainda nenhuma mudança em relação à questão do fundo de garantia, que até hoje se torna facultativo, né? Ou seja, o empregador paga se ele desejar. Então, ele não é obrigado ainda a pagar o fundo de garantia para a doméstica, ok? Por que que ocorre essa grande dificuldade? Porque o fundo de garantia, para os empregadores, tanto urbanos quanto rurais, é de 8% a contribuição social.
que é o empregador quem vai pagar. Isso não é descontado do funcionário. O que ocorre? Saiu nessa normativa da PEC que seria 8% de fundo de garantia para a doméstica. Só que se você for contar 8% de fundo de garantia para a doméstica, mais a multa de 50%, quando você demitir a doméstica, realmente é um custo alto para uma residência. Ok? Então, eles estão discutindo um percentual de 3%. Tá, eles não chegaram ainda, um valor menor, um percentual menor, né? Então, eles não chegaram ainda nesse denominador comum, nessa discussão ainda, né? Então, hoje, o que a gente tem lá de direito é o INSS, porque ele vai garantir a sua aposentadoria, uma questão de uma doença, licença maternidade, né? Deus livre guardei a pensão por morte, né? E o que ocorre? A questão do descanso semanal remunerado, domingo, porque antes a doméstica ela trabalhava tanto sábado quanto domingo, não tinha descanso. Os feriados Os também, feriados né? também, exatamente. Então, isso aí foi reconhecido já. Tanto que se ela trabalha no domingo, ou ela vai receber a hora extra, como qualquer empregado, com 100%, ou então ela vai fazer um banco de horas e ter as folgas devidas, que também não é impedido pela lei. Então, o que ela tem o direito é isso até o momento, né? A mudança dessa PEC, o que visa mais é a questão do fundo de garantia, que ainda não foi aprovado. Tá certo. Kelly, nós vamos fazer um pequeno intervalo aqui. Você que está nos assistindo, tenho certeza que o assunto é de seu interesse, porque todo mundo precisa de alguém para ajudar em casa e as pessoas que nos ajudam em casa também precisam ter os seus direitos garantidos. Nós vamos encerrar esse primeiro bloco aqui, como sempre acontece, trazendo uma receita tudo gostoso para você. E nós voltamos com este assunto já já. Olá, nós vamos fazer agora o manjar de coco. Eu tenho aqui os ingredientes: leite, vou colocar no liquidificador, leite de coco, aí 2 pacotes de pudim de coco, que tem gelatina, vou colocar também leite condensado, eu vou colocar ainda amido de milho. Deixar o liquidificador aqui. Processei bem aqui por 3 minutos e eu vou levar ao fogo. Eu deixo o fogo em temperatura média e vou deixar cozinhar até engrossar. Vai mexendo sempre, movimentos leves, e o manjar vai ficar na consistência de um mingau leve. Então, enquanto eu estou fazendo o manjar aqui, eu vou começar a fazer a calda. Deixa eu colocar essa panelinha aqui. Já vou acender o fogo e vou adicionar açúcar, um pouco de água e vou colocar também ameixa, que pode ser picada ou inteira. Vou misturar bem aqui esses ingredientes, dissolvendo o açúcar e deixar cozinhar até que fique num ponto de calda leve. Mexer mais um pouquinho aqui do manjar, abaixar um pouco o fogo. Então agora que você vê que o manjar já está mais resistente, ele demora para cair aqui da colher, eu vou desligar o fogo, mexe mais um pouquinho aqui e eu vou passar para uma assadeira com furo no meio. Vou colocar todo o manjar aqui, já vou desligar a minha calda também e eu vou levar o manjar para a geladeira por 6 horas e vou desenformar assim que ele estiver frio. Bom, já tenho a calda pronta, eu retirei da panela e deixei na geladeira também por algumas horas. Você vê que ela está bem escura. E eu vou colocar aqui em cima do manjar, que eu também já desenformei. Pode colocar primeiro a calda.
E aí pode enfeitar com algumas ameixas também. Vou colocar algumas ameixas aqui no meio. E tá pronto o manjar de coco. Eu tenho aqui uma outra opção de manjar que é servido em formato individual. Coloquei aqui numa taça de vidro. Você pode também substituir a ameixa por frutas vermelhas. Apure os sentidos e bom apetite! Estamos de volta com o nosso programa Mulher Mais, batendo um papo com a contadora Kelly Oliveira. Ela nos esclarecendo as dúvidas que, por mais que se fale, ainda surja da PEC das domésticas. É uma situação que ainda existe muita divergência, né, Kelly? Exato. Por mais que o governo tenta regulamentar, as donas de casa regularizar, ainda assim existem muitas divergências entre o patrão e empregado. Sim. E no primeiro bloco você nos falava o seguinte, que para se colocar as horas trabalhadas na carteira, o salário mínimo e tudo. Mas eu te faço uma pergunta, o seguinte, a minha funcionária não trabalha 8 horas. Ela entra 8 horas, isso é só um exemplo que eu estou dando, ela entra 8 horas e sai a 1. Nesse meio tempo ela tirou 1 hora para almoçar, né? Como que eu coloco isso na carteira? Nesse caso, Irani, ela é chamada de trabalhadora horista, tá? Então, o que nós vamos fazer? Vamos calcular essas horas dela diárias, quanto que ela vai ganhar no mês. E todos os encargos serão por este valor ou pelo mínimo? Não, sobre esse valor. Agora, Kelly, quando nós abrimos aqui o nosso programa, inclusive um dos convites principais para que Kelly viesse aqui, é porque nós temos muitas pessoas que assistem o nosso programa que são dizimistas. E conversando com Kelly, nós descobrimos que para que você continue fazendo as suas doações para as igrejas, algumas alterações irão sofrer a partir desse ano. E Kelly está aqui para nos explicar essa novidade que está vindo aí. Hoje até para rezar, vai ter um negocinho aí. Irani, eu vou dar a entrada nesse bloco com você, com toda a liberdade que eu tenho no seu programa, citando um texto bíblico que está em Mateus 22, 21, que diz assim, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? As pessoas foram contender Jesus sobre, olha, César está cobrando tributo, e aí, a gente deve dar? Ou como é que é, né? E Jesus fala, olha, César é o dono da moeda, então devolva o tributo para ele, né? Que é o imposto. Que é o né? imposto, exatamente, devolva para ele o tributo. Agora, para Deus, você dá a sua vida, dá, né? Deus, ele está dizendo, dê tudo que você tem de melhor, né? E o que você tem de melhor? Não é o dinheiro, que para Deus o dinheiro ele não faz diferença nenhuma, né? Mas só para a gente dar a introdução. E é interessante quando a gente fala agora, nesse momento das igrejas, por quê? Pela Constituição Federal, no artigo 150, as igrejas, elas são imunes e isentas de pagar imposto. As organizações religiosas, os templos de culto, seja ele qual for, né? Diz que o artigo 150 da Constituição reza que os estados, a União, o Distrito Federal e o município não podem cobrar impostos dessas instituições religiosas. Tranquilo. E aí, Kelly, mas o que está acontecendo de mudança? O que está acontecendo é que o governo, né, na sua determinação legal, até a sua esfera, que aí a gente pode falar aí que nesse momento ele seria o César, né? Dai a César o que é de César. Exatamente. Ele diz o seguinte, que para controlar melhor o tipo de situação que está havendo no país, na sonegação fiscal, elas nas suas declarações, porque elas já são obrigadas a entregar suas declarações de pessoa jurídica. Isso é a declaração do imposto de renda anual. Isso, das empresas, né? Uhum. Que as igrejas, para quem não tem conhecimento, mesmo que elas não tenham que pagar imposto, mas elas têm que ser regulamentadas diante da Receita Federal e do município. Tem o CNPJ e autorização para funcionar. Exatamente. Tanto que até mesmo, ultimamente, a gente tem pedido até mesmo a orientação do Corpo de Bombeiros, dependendo do tamanho, para que seja orientado no sentido de extintores, né? E tudo. Mas o que ocorre? Com a mudança da legislação, que vai ocorrer agora no próximo ano, essa declaração que a igreja entregava era uma declaração simples. Era uma declaração como todas as pessoas jurídicas que pagam imposto entregavam, mas era uma declaração simples, onde você lançaria a entrada e a saída, movimento bancário e tudo bem. Não teria grandes
questões nisso. Mas a Receita, pelas questões que hoje a gente vive, a Receita achou por bem ampliar um pouco mais esse tipo de informação. Então, o que a Receita vai querer fazer? Através do EFD, que é a Escrituração Fiscal Digital, você vai digitalizar os seus dados, os seus documentos e enviar através de um arquivo para a Receita Federal, para a Receita analisar a sua movimentação bancária e comercial. Porque a igreja, ela não tem que pagar tributo, não, mas ela recebe dízimos, ela recebe dinheiro, ela recebe ofertas. E quando ela recebe esses dízimos, essas ofertas, esses valores, ela está lidando, querendo ou não, com tributos da mesma forma. Por quê? Porque esse dinheiro dentro da igreja, ele serve para várias coisas. Ele serve para sustentar a obra missionária, ele serve para sustentar o pastor, ele serve para sustentar o templo, água, luz, telefone, enfim, limpezas, né, etc. E não tem controle desse dinheiro. O governo não tem o governo não tem o controle desse dinheiro. E o governo agora quer ter o controle desse dinheiro. Ele vai ter o controle desse dinheiro. E você vai saber como ele vai ter o controle desse dinheiro no próximo bloco, que estamos encerrando aqui esse bloco, trazendo para você o nosso Minuto Saúde. A gente volta já já com este assunto um pouquinho polêmico. A beterraba é uma excelente fonte de vitaminas A, C e do complexo B. Cada 100 gramas possui, em média, 50 calorias. A safra ocorre entre os meses de agosto e fevereiro. É muito utilizada na culinária para saladas, sucos e sopas. Como escolher beterraba? A casca deve ser lisa, firme e sem rachaduras. Escolha de cor concentrada e tamanho médio. A conservação deve ser feita em geladeira, em sacos plásticos, transparentes por até 15 dias. A beterraba auxilia na prevenção à anemia e o suco é diurético com ligeiro efeito laxante. De volta, mais uma vez aqui com o nosso programa Mulher Mais, estamos no terceiro bloco, conversando com Kelly Oliveira, falando para você como será a partir de agora ser dizimista, ser um doador para as obras de Deus. Porque, Kelly, quando a gente fala que o governo quer saber quanto que a igreja hoje arrecada, com que finalidade? Pois bem, infelizmente, a gente vê hoje que nós vivemos em um país que a máquina pública ela é muito livre, ela não tem muito controle. Nós não temos o acesso, né, à máquina pública, que é um direito nosso, mas nós não temos esse acesso a essas contas. Quer dizer, né? Nós, enquanto cidadão, devemos prestar contas para o governo, mas o governo não se preocupa em prestar contas para o cidadão. Exatamente. E quando a gente fala desse governo não prestar contas para o cidadão, a gente trata, né, das instituições, né, que estão interligadas ou ligadas em cidades, estados e federações, né? O que é que ocorre? Quando esse valor, como ele é um valor liberado, vamos dizer assim, que se eu dou para a igreja alguma coisa, ou um carro, ou um bem, ou uma casa, ou um dinheiro, eu estou doando e a igreja vai fazer com aquele meio que ela quiser. Então, o governo está entendendo o seguinte, que quando isso acontece, o fisco, ele não tem a parte dele. É a parte do César. O César. Mas não estamos falando de tributo, mas esse tributo vai ocorrer para quem? Para a pessoa física. Quer dizer, peraí, vamos lá com calma, veja se eu entendi. Se eu dou qualquer bem, qualquer valor para a igreja, né? Eu tenho que declarar isso e de que forma que será feito? Exatamente. Na verdade, isso não é novidade, não. Por quê? Quando a gente confecciona uma declaração de imposto de renda de pessoa física, quando há, vamos supor, eu dou para você um valor, né? Vamos dizer que só tem, a título de exemplificação, R$10.000. Se você precisa de um dinheiro, eu vou doar para você, não vou te emprestar, eu vou doar para você. Quando acontece isso, você, na hora de fazer essa declaração de imposto de renda, você tem que declarar que você recebeu de mim, do meu CPF, 10.000 que foi doado para você. E a gente acredita que a gente deva pagar só aquilo que a gente ganha com o trabalho. Com as doações também a gente tem que declarar. Não, a doação, ela não é tributada, ela é isenta. Só Mas que tem que ser quando declarada. tem que ser declarada porque vai haver o cruzamento de dados. Então, quando eu declaro que eu doei para você, o que você declara que você recebeu de mim, lançou meu CPF, a Receita espera que eu declare
que eu doei para você. Tá, quando você fala em CPF, espera, a Receita espera que eu declare, como é que a igreja vai informar quanto que eu doei para ela? O que vai ocorrer? Quando você, pelo menos isso se trata de igrejas, né, sérias, quando você devolve o dízimo para a igreja, ela vai te dar um recibo. Ela te dá um recibo. Esse recibo você vai guardar com você. Você vai lançar na sua declaração? Pode, mas isso para a Receita, ela não tem muita necessidade, muito interesse sobre isso. Quando você relacionar no livro de entrada da igreja os dízimos que você recebeu naquele mês, a secretária, a tesoureira lá vai lançar, ela vai lançar que recebeu de mim o CPF X, o valor X de doação naquele mês. E quando for digitalizar isso, que for encaminhar isso através de um programa para a Receita Federal, a Receita vai saber que eu devolvi aquele dízimo para a igreja. E vai saber que a igreja tem aquele dinheiro. E o que vai saber que eu também, se eu soneguei alguma coisa, pera lá, mas aqui a pessoa deu o dízimo é de 10%. Sim. Ela doou R$1.000, isso significa que ela ganha R$10 mil por mês? Exatamente. E na declaração do imposto de renda ela colocou 5 mil? É por aí. Também, na verdade, parece que a Receita Federal quer pegar não a igreja, mas assim, quem está doando para evitar essa sonegação, para ver esse confronto. E, na verdade, também, Irani, eu creio que a Receita ela esteja ajustando, vamos chamar isso de um ajuste, essa situação, porque a gente vê muitas questões que não são sérias, né? E as pessoas dão tudo o que têm e a gente não sabe como isso é aproveitado, não sabe como isso é repassado, né, para determinadas, vamos dizer, organizações religiosas. Digamos que tem pessoas que abusam da boa-fé. Acontece, né? Então, também eu creio que, num bom termo, também a Receita esteja visualizando essa situação também. Nossa, mas a questão hoje é que sonegação a gente sabe que é crime, Sim. né? E o governo sobrevive dos impostos. E muitas vezes, por mais que os programas estejam modernizados, por mais que existam confronto de dados, a gente sabe que a sonegação é muito grande. Agora, confrontar dados da minha declaração pessoa física com as doações que eu faço, isso realmente é uma novidade. Sim. Né? Sim. E as pessoas agora, não que vão deixar de dar o dízimo, porque devolver o dízimo, né? Isso aí, eu creio que ninguém fará isso. Mas agora será feito de uma maneira mais consciente, né? Até porque isso não resolveria parar de devolver o dízimo. Eu acho que quem devolve o dízimo, quem dá uma doação para determinada entidade o governo religiosa, só está procurando regularizar uma situação que parece que, pelo que você está nos explicando, ela é muito confusa também, né, Kelly? É muito livre, né? Muito livre, sem controle, né? Quer dizer, eu dou para a igreja faz o que quer, entendeu? Muito livre. É a mesma coisa de você me dar um determinado valor e eu fazer com ele o que eu quiser, entendeu? Então, as igrejas agora serão... Porque tem um CNPJ. Agora serão obrigadas a repassar para o governo um livro caixa. Sim, na verdade sempre existiu. Mas, porém, não era obrigatório. Não, em termos até que sim, mas não tão regulamentado, não tão e essas igrejas que não forem regulamentadas, igual você falou, que não tivesse cruzamento de dados, essas informações repassadas como deveriam ser, essas igrejas estarão passíveis de fiscalização? Poderá acontecer por parte do município, né? Mas como o país é muito grande, é muito complicado isso para a Receita Federal dispor de mão humana para fazer isso, né? Então, a gente acredita que isso não aconteceria. Pode ser também que, com o passar do tempo, essa responsabilidade passa a ser municipal, estadual, até chegar no federal? Estadual talvez não, porque o Estado ele cuida mais da parte de comércio, né? Então, estadual não, mas a municipal poderia acontecer. O que a gente aconselha é que, se você está a fim de ter uma organização religiosa, você regulamente, né? Você tira o CNPJ, faz a ata, faz o estatuto, registra no cartório, passa a fazer as coisas corretamente, porque eu acho que ser transparente é uma obrigação de todos, né? E uma instituição religiosa, uma igreja, igual você frisou aí anteriormente, seja ela qual for, ela tem que passar por um contador para providenciar toda essa documentação? Irani, eu vou te responder de uma forma assim, bem tranquila. Em que sentido? Se você sente uma dor,
você vai procurar um médico, não é? Exatamente. E a gente diz que cada um tem ali o seu estado, cada um tem o seu dom, cada um Deus reservou para determinadas ocupações na vida secular. E eu aconselharia que sim, por quê? Porque o contador, ele vai saber encaminhar isso, ele vai saber direcionar isso tranquilamente, sem complicações, porque às vezes você, para economizar o dinheiro de algum colega, vamos dizer assim, você mesmo vai fazer, você mesmo... Fazer de maneira errada. Sim, às vezes até achando que está certo, né? Mas acaba fazendo de maneira errada. E o problema são as multas. Porque o que vai ocorrer nisso aí? Se você entregou errado, uma informação errada, errônea, a multa mínima é R$500. Se você deixou de entregar um documento, a multa mínima é R$500. Então, quer dizer, daqui a pouco a instituição está cheia de multa e não sabe por quê. Né? Então, nós temos, igual na instituição, nós temos o DCTF, que tem que ser entregue uma vez ao ano, que é a Declaração de Contribuição e Tributos Federais, zerada, porque não tem imposto, mas tem que entregar, a multa é R$500. A DIPJ, que a partir desse ano é abolida, Declaração de Imposto de Renda, pessoa jurídica, também tem que entregar com o movimento da entrada, da saída, do movimento bancário das igrejas. Se não entrega, tem problema. Então, eu aconselho que procure, sim, um contador para que possa orientar melhor. E tudo que aquilo, muitas vezes, a gente paga mais caro por aquilo que a gente quis economizar. Então, o melhor é buscar informação, Verdade. né, Kelly? A orientação ainda é o melhor caminho, Sim. que já que Kelly citou aqui que quando você está com dor, você procura o médico, ainda existe aquela situação, é melhor prevenir do que depois remediar. Com certeza, fica mais caro. Bem mais caro, porque o nosso tempo chegou ao final, mas muito esclarecedor as suas informações. Nosso espaço está aberto para você vir aqui quando você precisar de dar mais esclarecimento, Agradeço. porque o nosso público precisa desses esclarecimentos, né? E as pessoas que tiverem dúvida em relação ao assunto, onde te encontra? Então, nós estamos ali na Avenida Otávio Carneiro, no número 448, aqui no bairro Santo Antônio. Nosso telefone é o 3741-2596. Atendemos de 8 às 11h30, de 13 às 18 horas. Temos uma turma equipada lá para atender o pessoal, para tirar dúvidas se for necessário. E só para dar uma finalizada, eu quero frisar para quem doa, quem dizima, não deixe de fazer isso, até porque a obra precisa, né? A gente entende que a obra precisa. Missões, né? A gente fala que os missionários clamam por socorro, estão fora do nosso país fazendo esse trabalho. Só que eu creio que as igrejas vão levar sim a sério, as igrejas são transparentes, vão continuar fazendo esse trabalho muito bem feito. E em questão de repassar o tributo para o Estado, a gente vai repassar, porque o próprio Jesus falou, devolva, né? Então, nós vamos devolver. A César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Exato. Kelly, muito obrigada pela sua presença aqui, viu? Eu que Maravilhosa. agradeço. Esse bate-papo nosso aqui é muito bom falar com você sempre. Eu que agradeço. E agradeço muitíssimo você em casa por nos acompanhar, pela sua audiência e pelo seu carinho. Fique com Deus e até o próximo programa. Programa Mulher Mais. Apoio Cultural Supermercado Avenida. É da gente, é de casa. Super Sucesso. Agentes autorizados Mazinha e Neures. Casa dos Fogões e Refrigeração. Instalação e manutenção de ar-condicionado. Floricultura Primavera. Paisagismo e jardinagem em geral.